Imagina o seguinte, você tem 19 anos. Você é o melhor jogador da sua cidade, talvez do seu estado. Todo mundo fala que você vai ser o próximo grande nome do futebol brasileiro. Aí, um cara aparece, coloca um papel na sua frente e diz: assina aqui. Você nem leu. Assinou. Esse momento foi o fim da sua carreira antes de ela ter começado de verdade. E a pior parte, a parte que vai te deixar com raiva por esse vídeo inteiro, é que você nem sabia que era o fim. Você achava que estava assinando o começo. A gente vai falar hoje de 4 jogadores brasileiros que tinham tudo, talento real, não de manchete, talento de deixar o campo e a torcida em silêncio de espanto. E os 4 não chegaram onde deveriam porque alguém, um empresário, um clube, uma família, um dirigente, decidiu o futuro deles sem perguntar nada. Fica até o fim, porque você vai sair daqui com uma raiva justa. O futebol brasileiro tem uma narrativa clássica que a gente repete como se fosse verdade absoluta. O jogador desperdiçou o talento. É quase um julgamento moral, como se o menino de 17 anos, que cresceu sem estrutura, sem educação financeira, sem nenhum modelo de referência profissional, como se esse menino fosse o culpado por não ter sabido navegar um sistema que foi desenhado para ele não entender. A gente vai inverter isso hoje. Não é um vídeo de defesa cega, tá? Existem jogadores que fizeram escolhas ruins, sim. Mas a maioria dos casos, que a gente chama de desperdício de talento, tem um denominador comum que ninguém quer nomear. Adultos que deveriam ter protegido esses jogadores fizeram o oposto. Esse vídeo não é sobre fracasso, é sobre traição. Para entender o que acontece com esses jogadores, você precisa entender como funciona a fábrica. O Brasil produz mais talentos do futebol do que qualquer outro país do mundo. A cada ciclo de 4 anos, surgem dezenas de garotos que poderiam, em circunstâncias ideais, jogar na elite europeia por 10, 15 anos. Mas a palavra operacional aí é circunstâncias ideais, porque o caminho de um talento brasileiro raramente começa com estrutura. Começa com um olheiro num campo de terra batida. Depois vem o teste. Depois a mudança para uma cidade que o garoto nunca visitou. Depois, um contrato que nem ele nem a família dele consegue ler direito, porque é cheio de cláusula em português jurídico que o próprio advogado-geral do clube provavelmente lê devagar. E aí entra o empresário. Tem bons empresários no futebol? Tem sim. Mas vou ser direto. O modelo brasileiro de representação de jogadores jovens é, estruturalmente, um conflito de interesses disfarçado de cuidado. O empresário ganha na transferência. Quanto maior a transferência, mais ele ganha. Isso significa que o interesse do empresário e o interesse do jogador só coincidem quando a venda é boa. E nem sempre o que é bom para a venda é bom para a carreira. É tipo você pedir conselho de investimento para um cara que ganha comissão em cima do produto que ele está vendendo. Pode dar certo, mas as chances de dar certo, por acaso, são bem menores do que as chances de dar certo por design. Primeiro caso, Robinho. Calma, eu sei. Antes de você fechar o vídeo, escuta. A gente vai deixar de lado os problemas pessoais e focar no que aconteceu com a carreira, porque mesmo assim, a história é absurda. Robinho saiu do Santos em 2005 para o Real Madrid. Tinha 21 anos. Era, sem exagero, um dos 3 jogadores mais excitantes do planeta naquele momento. Drible curto, velocidade, intuição. Florentino Pérez pagou 30 milhões de euros. O Santos embolsou. O empresário embolsou. E Robinho chegou a Madrid e ficou. Ficou no banco. Ficou sendo reserva de Ronaldo, de Zidane, de Beckham, de um elenco que foi montado como vitrine, não como time. 3 anos depois, foi vendido para o Manchester City por 32 milhões. Chegou no dia em que o City foi comprado pelos árabes. Literalmente no dia. Ficou mais 1 ano e meio sem jogar em nível consistente. Agora responde. Esse talento foi desperdiçado por Robinho ou por um sistema que o usou como moeda de troca entre projetos de vaidade de clubes bilionários? Porque o que aconteceu com Robinho não foi falta de dedicação. Foi um jogador de estilo único, que precisava de liberdade, confiança, sequência, sendo negociado entre clubes que precisavam de marketing, não de jogadores. Ele chegou no Real Madrid ideal pro Robinho? Não. Foi mandado para Manchester City, na janela certa para ele se desenvolver? Também não. Para tudo aqui, isso aqui é importante. Tem uma diferença enorme entre um jogador que não aproveitou as oportunidades e um jogador que nunca recebeu as oportunidades certas. A gente confunde os dois o tempo todo. Segundo caso, Alexandre Pato. Esse caso dói mais, porque Pato era diferente. Você tem que entender o que Pato era aos 17, 18 anos no Milan. Era um fenômeno técnico-físico numa combinação que aparece uma vez por geração. Velocidade de Mbappé, finalização fria
visão de jogo. Kaká, que jogou ao lado dele, disse publicamente que Pato era o jogador mais talentoso com quem tinha dividido campo. Kaká. Não foi o Júnior qualquer coisa, foi Kaká. E aí, com 19 anos, Pato se machuca seriamente. E machuca de novo, e de novo. As lesões musculares viraram uma constante. A pergunta que ninguém fez em voz alta na época, mas que a comissão médica do Milan sabia, era: por que um menino de 18 anos está tendo tantas lesões musculares? A resposta: carga de trabalho incompatível com a idade. O Pato foi jogado no plantel principal do Milan numa época em que o clube tinha pressão para vencer, não estrutura para desenvolver. Ele foi usado antes de estar pronto muscularmente. Isso não é opinião. É o que estudos de fisiologia do esporte dizem sobre jogadores jovens submetidos a alta intensidade sem periodização adequada. E o que o empresário fez? Ficou quieto, porque Pato jogando era Pato valorizando. E Pato valorizando era transferência maior no futuro. A carreira do Pato foi construída sobre um edifício de vidro, brilhante por fora, frágil por dentro. E quando o vidro quebrou, não tinha ninguém com interesse econômico em consertar. Terceiro caso, Elton José. O nome que metade da galera não sabe. Esse é o mais honesto do vídeo, porque aqui a gente está falando de um talento que nunca teve nem a chance de ser maltratado por um clube grande, porque nunca chegou lá. Elton José foi revelado pelo Fluminense no começo dos anos 2000. Meia atacante, driblador, com uma facilidade absurda de criar situações de gol. As categorias de base do Flu foram unânimes. Talento raro. A imprensa especializada na época apontava ele como uma das maiores promessas do futebol carioca em anos. O que aconteceu? O clube não renovou o contrato a tempo. Empresário entrou, prometeu o clube europeu, prometeu dinheiro. O jogador foi para um clube português de segunda linha, com um contrato estruturado de forma tão ruim que a metade do salário ia direto para o intermediário. Nunca jogou numa equipe que valorizasse seu estilo. Voltou para o Brasil anos depois, num nível muito abaixo do potencial. Quem errou? O clube, que tratou renovação de contrato como burocracia de segundo escalão. O empresário, que priorizou a comissão imediata. A família, que não tinha ferramentas para questionar as promessas vazias. E o jogador? O jogador só queria jogar bola. Quarto caso, Denilson. Não o Denilson comentarista, não aquele. Denilson, o fenômeno. O que saiu do São Paulo em 1998 para o Real Betis por 31,5 milhões de dólares. Quebrou o recorde mundial de transferência na época, 31,5 milhões de dólares, por um jogador de 20 anos. Agora, você acha que um garoto de 20 anos, criado em São Paulo, sem experiência na Europa, com um estilo de jogo absolutamente brasileiro, drible, carimbo, finta, foi bem preparado para jogar no futebol espanhol de 1998? Foi mandado para qual assessoria de adaptação? Qual psicólogo de performance acompanhou a transição? Qual plano de desenvolvimento foi desenhado pelo Betis? Clube que comprou o jogador mais caro do mundo e não estava nem entre os 10 maiores da Espanha. Nenhum. Nada. Nenhum plano, porque o Betis não comprou o Denilson para vencer, comprou o Denilson para existir, para aparecer na imprensa, para vender camisas. O Denilson foi marketing antes de ser jogador. E aí, quando o marketing não funcionou mais, o jogador que ficou para trás não tinha estrutura para se sustentar. Jogou no Betis por 6 anos, com um aproveitamento muito abaixo do esperado. E a narrativa virou: Denilson não rendeu. Como se o Betis tivesse feito tudo certo e o problema fosse só o garoto. Isso é como contratar um chefe de cozinha de haute cuisine para trabalhar num quiosque na beira da praia e depois reclamar que a comida não tinha estrela Michelin. Aqui é onde eu preciso ser justo, porque senão vira discurso raso. Alguns vão dizer: mas eles eram adultos, poderiam ter se informado melhor. Válido. Mas pensa bem, você com 19 anos, primeiro dinheiro grande da vida, família dependendo de você, clube enorme do outro lado da mesa, empresário te dizendo que é a oportunidade da vida, você ia contestar o quê? Com qual base? O problema não é que jogadores brasileiros são ingênuos. O problema é que o sistema os coloca em posições de vulnerabilidade estrutural e depois cobra deles a sofisticação de um CIO de 45 anos com MBA e assessoria jurídica. E mais, o sistema tem incentivo para manter essa vulnerabilidade, porque jogador informado, orientado, com representação legal independente, negocia diferente. E isso reduz margem de todo mundo ao redor. A pergunta que divide o comentário desse vídeo é essa: você acha que esses jogadores falharam ou que o sistema falhou com eles? Eu vou te dizer o que eu acho, e pode concordar ou não. O Brasil desperdiça talento de forma industrial, não por acidente, por design, por um modelo onde o jogador é a matéria-prima e
todo mundo ao redor é o industrial, que processa essa matéria-prima com o menor custo possível, no menor tempo possível, com o maior retorno imediato possível. Não tem vilão único. Tem um sistema de incentivos torto que premia quem vende rápido e penaliza quem desenvolve devagar. O clube não quer esperar 3 anos para ver um talento de 18 anos amadurecer. Quer vender agora. Empresário não quer esperar. Quer comissão agora. Família não quer esperar. Quer segurança agora. E o menino fica no centro de tudo isso, sendo puxado por 4 direções ao mesmo tempo, sem bússola. O talento não é o problema. O talento é o produto. E a gente reclama do produto, enquanto ignora a fábrica. Denilson, Pato, Robinho, Elton, José e tantos outros que a gente nem lembra o nome, porque nem chegaram a ser famosos o suficiente para a gente poder reclamar deles depois. Esses eram os melhores do que faziam. E o que fizeram de melhor foi sobreviver a um sistema que não foi construído para eles vencerem. Agora, me fala uma coisa nos comentários, e eu quero resposta honesta, não resposta fácil. Você ainda acha que algum desses jogadores desperdiçou o talento? Ou você saiu desse vídeo com um nome diferente na cabeça, o nome de quem realmente foi responsável? Porque pra mim, a resposta tá clara, mas eu quero saber o que você acha. Se esse vídeo mudou alguma coisa na sua cabeça, se inscreve aqui, porque a gente faz exatamente isso. Pega a história que você achou que já conhecia e mostra o que estava escondido embaixo. Semana que vem tem mais. Até lá!